Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu quero fazer um comentário sobre a relação de espelhos esféricos, que é aquela equação que você conhece como sendo a relação entre 1 sobre distância focal do espelho é igual a 1 sobre distância do objeto ao espelho, que a gente chamava de P, mais 1 sobre distância da imagem ao espelho, qual a gente chamava de P', tá? Bom, do lado esquerdo da tela, seguindo as leis de reflexão do espelho, ali tem 3 raios praticamente, 2 fortes em vermelho e um pontilhado, em que um dos raios me diz o seguinte, né? Assim, se para o ponto de formação da imagem, ele diz que um raio que incide pelo vértice, ele reflete em relação à normal, e para mim, a normal, nesse caso, é o eixo principal, então ele reflete em relação ao eixo principal com o mesmo ângulo, e um segundo raio ele incide sobre o centro de curvatura, ou seja, passando sobre a linha normal e reflete então sobre si mesmo, uma vez que se ele incide na linha normal, o ângulo de incidência é zero em relação ao normal, então a reflexão também é zero, porque qualquer raio desse obedece ao princípio de reflexão, que é onde o ângulo em relação ao normal incidente e refletido são iguais, né? Pois bem, aqui está uma figura onde mostra a formação da imagem, né? O tal objeto segue-se duas regras de reflexão, onde os raios se encontram e onde forma a imagem, tá bom? Eu quero que você observe mais esse pequeno pontilhado aqui, que quase que não dá para ver direito, que é uma outra regra de reflexão, que é o raio que incide pelo foco e sai paralelo. Então, só montar aqui para vocês, nós vamos fazer, tá aqui o espelho, né? Vou fazer aqui um espelho, aqui tá esse é o eixo principal, tá? Esse é o eixo principal, aqui está o vértice. Então aqui está o foco, centro de curvatura. A princípio essa distância tem que ser igual, né? Centro de curvatura e foco. O foco está exatamente entre o centro de curvatura e o vértice, tá bom? E um objeto então colocado aqui. Essa é a altura do objeto. O raio que eu quero chamar a atenção é esse. É um raio em que ele incide pelo foco e sai paralelo. Esse é o raio que eu quero chamar a atenção, esse pequeno raio pontilhado. Eu quero chamar a atenção nele, lembrando que, seguindo regra de reflexão, mais um, onde é que a imagem é formada, se o raio incidir sobre o eixo, sobre o centro de curvatura, então aqui eu formo a imagem, tá? Mas esse primeiro triângulo que eu acabei de formar, é que eu formei um triângulo retângulo, esse triângulo retângulo do primeiro raio que entrou pelo foco, seu paralelo, eu formei um triângulo retângulo em que, se eu definir aqui com o ângulo θ, eu acabo de dizer que o cateto adjacente é a distância do objeto à imagem, que a gente chamava de P. Então, aqui eu tenho P, correto? E o cateto oposto a ele é o objeto mais a imagem. Tá bom? Então eu tenho uma relação trigonométrica aí, em que tangente de θ nada mais é do que o cateto oposto, que é objeto mais imagem sobre P. Tá bom? Só arrumando aqui então, fica objeto sobre P mais imagem sobre P. Essa é uma relação que eu tenho. A outra relação que a figura mostra é esse pequeno triângulo que, se eu for pegar no foco e montar um pequeno triangulinho, o ângulo θ é o mesmo, tá? O ângulo aqui é proporcional então ao grande, é um triângulo retângulo, em que o cateto adjacente é o foco, mas a altura é a altura da imagem, tá? Então eu posso dizer que tangente de θ também é o cateto oposto imagem sobre o foco. Tá bom? Então, se tangente de θ é igual a tangente de θ, eu posso igualar essas duas equações, tanto essa quanto essa. Só que no momento em que eu igualar as duas, eu vou ter então uma relação em que O sobre P mais I sobre P, não é? Que essa de cima aqui, é igual a I sobre F. Eu só preciso entender quem é o O sobre P, quem é exatamente O sobre P em função daquilo que eu quero, que é P' e I, para poder chegar na equação que eu gostaria, que é representar a equação de espelho esférico. Para isso, eu vou convidá-los a olhar para uma figura, que é essa daqui. Ó. É a mesma figura, tá? Só que agora olhando para o raio incidente, o próprio raio que entra pelo vértice, fazendo um ângulo θ, sai pelo vértice também fazendo o mesmo ângulo θ. Esse raio, então, monta dois triângulos retângulos, ó, esse em azul e esse em amarelo. Esse em azul me diz que o cateto oposto O, que é o tamanho do objeto, sobre o cateto adjacente P, o tangente de θ vai ser O sobre P.
Só que se o θ for o mesmo, então vai ser igual ao cateto oposto do triângulo amarelo, que é I sobre P', porque aqui está a imagem, a altura da imagem, a distância da imagem ao vértice, né, ao espelho, é P'. Então, O sobre P, olha só aqui em cima, O sobre P é igual a I sobre P'. Então, olhando para essa figura, eu tenho que tangente de θ também é que O sobre P é igual a I sobre P'. Com isso, então, substituindo o O sobre P com I sobre P', fica I sobre P' mais I sobre P é igual a I sobre F. Tá joia? Dividindo tudo por I, ou melhor, ou simplificando, né? Tá? Sobra 1 aqui em cima. Então, eu tenho a equação que eu gostaria, que é 1 sobre P' mais 1 sobre P igual a 1 sobre F, que é a relação de distância entre o objeto, imagem, e o tipo do espelho, distância focal. Tá joia?